Gálatas, livres para viver. Gálatas é uma carta que fala sobre a liberdade em Cristo, porque eles viviam numa situação em que, como é que eu posso dizer, havia um grupo chamado judaizantes nesse período, e esse grupo fazia o seguinte. Por exemplo, Paulo vem, prega, e aquela gente que não era crente se converte. Ponto. Depois que essa gente se converte, aí vem um grupo, depois que o povo já foi evangelizado, aí vem um grupo para dizer que não era bem assim. Meio que assim, na hora de evangelizar ninguém foi. Depois que o cara é crente, aí vem a turma bater na porta. E aí nesse caso, esse pessoal começa a dizer para o povo que não, olha, tudo bem, Jesus salva, mas você tem que cumprir a lei. Jesus salva, mas você já não pode mais comer uma carne de porco. Jesus salva, mas você tem que fazer circuncisão. Jesus salva, mas você tem que guardar o sábado. Porque se você não fizer essas coisas, aí não tem como. Jesus salva, mas não é bem assim. Aí nisso Paulo vai e escreve para eles. Paulo era meio grosso, né? Aí ele chega a dizer: insensatos Gálatas. Pensa no líder hoje falando assim: seus insensatos, entendeu? Paulo já começa assim: quem ensinou vocês uma loucura dessa? Quem enfeitiçou vocês? Uma coisa mais ou menos assim. Porque Paulo quer deixar claro que assim, a nossa liberdade está em Cristo, certo? E se a gente depende de qualquer outra coisa, então Cristo não é suficiente. Aí nisso, alguém vai dizer: ah, já que eu estou livre em Cristo, opa, bom dia, eu posso fazer o que eu quiser. Não, se você fizer tudo o que você quiser, você já não é mais livre, você é escravo. Entende? Então é muito louco, porque na cabeça das pessoas, liberdade é o quê? Deu na telha, eu faço. No Evangelho, liberdade é você não ser dominado pelos seus próprios apetites. Olha que doido, né? Porque é aquele caso, por exemplo, digamos, na cabeça da gente, eu tenho dinheiro, eu sou livre para comer o que eu quiser. Na mentalidade do Evangelho é o seguinte: eu não vou perder para batata frita. Deu para entender? É aquela seguinte situação: eu estou salivando, eu não aguento, mas eu vou conseguir, porque eu sou livre. Percebe a diferença de liberdade? Na cabeça geral, liberdade é o quê? Eu quero comer esse pudim de leite, depois dessa batata frita, depois dessa Coca-Cola, entende? Eu vou dormir até tarde, não vou trabalhar, quero beber cachaça. Ou seja, isso é liberdade na cabeça da maioria das pessoas. Liberdade, de acordo com o Evangelho, é o seguinte: eu estou doido para encher a cara, mas isso vai a conta não fecha, não vale a pena. Estou salivando aqui por esse pudim, mas só que o médico falou que a glicose está alta, não sei o que lá, não vale a pena. Entende? Quer saber? Eu vou pegar, né, não, eu ia falar de sogra, deixa quieto, né? Eu vou, por exemplo, chegar, né, e vou chutar o pau da barraca, vou sair por aí. Não, peraí, se eu fizer isso, eu tenho mulher, tenho filho, eu tenho vó, eu tenho não sei o que. Ou seja, o indivíduo, ele não se deixa levar por uma coisa que é até natural, né? Porque assim, o que o nosso cérebro quer? Nosso cérebro quer conforto e prazer. E o que o nosso cérebro não quer? Dor. Por isso que a gente não quer fazer exercício. Por isso que a gente não quer ir para o trabalho. Por isso que a gente não quer estudar. Porque a gente quer conforto. Só que o conforto vai trazer sofrimento. Só que o cérebro não está pensando no futuro. O cérebro está pensando agora. Então o que acontece? É super natural você fazer besteira. Deu para entender? E assim, e na cabeça de geral, liberdade é dar vazão à besteira. Na mensagem do Evangelho, liberdade é você falar assim: alto aí. Você, minha mente, você não vai me ferrar. Tu está entendendo? Assim, meu organismo, você está levando a gente para o buraco. E eu não vou deixar. Agora, uma pessoa escrava, não. Ninguém pode mandar no coração. E vai. Deu para entender? Fiquei um tempão aqui, né? Mas tem que correr. O que acontece é que assim, a mensagem de Gálatas é: olha, Cristo chamou vocês para a liberdade. Não uma liberdade para dar ocasião à carne. Não, assim, porque o que acontece? Todos nós temos apetites. O problema é que é o seguinte: se esse apetite não tiver freio, a gente está igual o bicho.
Só que o bicho não tem consequência, a gente tem. A gente tem polícia, tem Receita Federal, entendeu? A gente tem um monte de coisa, SPC, Serasa, né? O cachorro não tem isso, então ele pode enfiar o pé na jaca aqui, ó, né? O máximo que acontece é ele morrer. A gente não, a gente até morrer sofre igual charuto em boca de bêbado. Então, aí Gálatas é mais ou menos isso aqui. A autoria é atribuída a Paulo. Seu nome aparece logo no capítulo 1 e depois do capítulo 5. O tom é pessoal, capítulo 1 e 2 são autobiográficos. A carta reflete um conflito com um grupo de cristãos, conforme nós falamos aqui. E a gente, por exemplo, observa, principalmente no capítulo 5, Paulo deixando claro que assim, olha, vocês podem criar um monte de regras, mas essas regras não vão tirar a maldade que está dentro de vocês. O versículo 16 do capítulo 5 diz: vocês precisam andar no Espírito para não satisfazer os maus desejos da carne, porque vocês podem até não fazer isso, mas fazem outra coisa. É como, por exemplo, vou pegar uma situação. No nosso contexto de igreja, o que geralmente é pecado para a gente? Sexo e cachaça. Você pode reparar. Dificilmente uma pessoa rebelde é vista como assim: caramba, esse cara caiu. O fofoqueiro, dificilmente esse cara caiu. Geralmente a pessoa que caiu é aquela que teve um caso, ou é aquela que foi vista na barraca. Porque o cara que tem um vinhozinho na adega é levado de boa, mas agora o da barraca é que é o bicho, entendeu? E aí o que acontece? Ninguém para pensar que o cara que viu e falou para todo mundo na igreja está caindo igual o que caiu lá, entendeu? Ninguém consegue perceber que o rebelde caiu igual o que mentiu. Então o Paulo deixa claro que é o seguinte: olha, eu lembrei até do samba: se gritar pega ladrão, fica um. Ou seja, não tem como ninguém satisfazer as exigências da justiça de Deus, só Jesus, né? Aí é aquele caso, aí alguém vai dizer: aí quando eu falo isso, eu vou falar assim: então pode viver de qualquer maneira. Não, o salvo não quer isso. O salvo luta, porque o verdadeiro salvo, ele não tem prazer no pecado. Ele sente prazer, mas a consciência fica assim: Deus não quer, Deus não me criou para isso, esse não é o plano de Deus. Ou seja, ele não tem prazer igual a outra pessoa. É um prazer com culpa, e a culpa não vale a pena, né, pelo prazer que se sente. Porque observa bem, digamos, o porco na lama, ele rola, está feliz da vida, está lá, né, naquela felicidade. A ovelha, quando cai na lama, ela quer levantar, mas não consegue. A lã está pesada, alguém tem que ajudá-la a sair de lá. Os dois estão na lama, mas a motivação é totalmente diferente. Enquanto um quer sair e não tem forças, o outro quer ficar. E se me lavar, eu vou de novo. Trazendo para o nosso contexto, né, sem querer chamar ninguém de porco na igreja, mas é mais ou menos assim. Tem aquela pessoa que é o seguinte: eu vou fazer o que eu quiser. Pô, tá, mas o desejo de agradar a Deus? E tem um outro que é o seguinte: caraca, de novo, pô, dei mole. É aquele, não sei se você já passou por isso. Você vai, que tem a oração de adoração, petição e confissão. A adoração é aquela que quase ninguém faz, né? O cara até começa: Senhor Deus maravilhoso, aí ele acaba: me ajuda a te adorar. Ele não consegue ficar muito tempo adorando, ele vai pedir, né? Então a adoração é que o cara quase não faz, né? Tem a petição que todo mundo conhece, né? A prova está doendo, Jesus, o aumento do meu salário, mata o meu chefe. Não, isso aí não. Mas aí o que acontece? Aí tem a petição. E tem aquela da confissão, do tipo: Senhor, e essa é difícil de fazer, porque a gente quer mostrar para Deus que a gente é bom, né? Contar para Deus que vacilou, pega mal, né? Aí nisso: Senhor, eu fiz aquilo, não sei o que lá. Primeiro que você vai confessando, aquilo vai doendo, né? Porque você fica assim: pô, eu queria ser um cara melhor, né? Aí tu tá lá, tal. Aí, digamos, na semana que vem, quando você vai fazer oração de confissão: pô, eu fiz essa confissão semana passada, eu não tenho vergonha na cara, eu não presto. Aí no mês seguinte tu já fica assim: eu não consigo nem levantar a cabeça, porque, de novo, ou seja, o cara não se conforma. O outro é o seguinte: Jurandir faz, por que eu não vou fazer? Entendeu? O filho do pastor fez, por que eu não vou fazer? Ou seja, o cara quer ficar
na lama, entende? E ele só precisa de um pretexto. É uma coisa mais ou menos assim. Todo mundo faz, eu não sou nem o primeiro nem o último. Ou seja, ele mesmo se perdoa. De boa, né? Então, fiquei muito tempo aqui em Gálatas. Vamos para Efésios. Deixa eu ver. O período foi mais ou menos em 49 depois de Cristo. Mais ou menos por aí. Deixa eu ver, Gálatas, Efésios. Peraí, eu acho que eu não fechei a estrutura de Gálatas. Capítulo 1, versos de 1 a 5, saudações. Versos de 6 a 9, aviso contra os perturbadores. Versículos 10 do capítulo 1 ao 14 do capítulo 2, Paulo defende seu apostolado. Versículo 15 a 21, justificação pela fé e suas consequências. Capítulo 2, versículo 15 a 21, justificação pela fé e suas consequências. Capítulo 3, versículos de 1 a 5, as questões levantadas por Paulo. Capítulo 3, versículo 6, do capítulo 4 ao capítulo 4, versículo 7, a promessa, a lei e o herdeiro. Capítulo 4, verso 8 a 20, exortações aos Gálatas. Versículo 21 a 31, a alegoria de Sara e Agar. Capítulo 5, versos 1 a 14, a liberdade em Cristo. Capítulo 5, versículos 15 a 26, a vida na carne versus a vida no Espírito. Capítulo 6, versos de 1 a 11, o dever para com os mais fracos. Versículo 12 a 18, saudações finais. E aí o que acontece? Eu sei, gente, que eu estou correndo aqui, mas se vocês olharem lá no YouTube, vocês têm uma configuração para reduzir a velocidade. Então você pode apertar lá e botar a velocidade um pouco menor para ouvir o que eu estou falando com menos pressa.